A gente tem algumas definições, a gente tem umas imagens preparadas, e aí o pastor Guerra diz para mim essas definições do que pode ser, porque a gente tem algumas imagens depois para mostrar. Sim. E vai acalhar algumas coisas aí. Eu queria só colocar aqui uma ministração que eu fiz numa pessoa ontem. Foi até eu e o pastor Rogério, nós fizemos à noite. E depois que nós terminamos a ministração, a menina descobriu que quando ela nasceu, ela não chorou. E ontem ela chorou. Entendeu? Então você vê, ela está guardando uma coisa desde criança dentro dela. E ontem ela deve ter uns 20 e poucos anos, né, Rogério? Uns 25. Mais ou menos. E ela falou comigo, pastor, hoje eu consegui chorar o que eu não chorei na infância. Nem quando nasceu, então isso estava retido dentro dela. Pessoas que têm dificuldade no choro tendem a ter essas emoções muito guardadas, porque o choro é uma das válvulas de escape preparada, né? Nesse caso específico dela, foi a questão, aquele sentimento de ser forte, entendeu? Porque um sentimento de rejeição e tudo, é uma experiência muito interessante da gravidez da mãe, né? No caso dela, a questão do parto, então várias situações. O pai alcoólatra. Então, assim, várias situações, e ela então tinha que ser forte para poder ser aceita e ser amada, né? E aí você suprime um choro. Que é natural, né? Diga-se de passagem, né, gente? Porque isso acontece muito com a liderança. A gente tem líderes e líderes que são os líderes fortes, que nunca colocam para fora, que não tem um amigo para falar, ô, pastor Rogério, vem cá. E aí acabam de uma maneira ou outra estourando, né? Isso é terrível. Foi em obra, né? Mas ontem, graças a Deus, nós conseguimos. Foi. Né? Experiência assim, muito o Espírito Santo, né, através do Espírito Santo, conseguimos fazer com que ela chorasse. Então, até antes de você falar, olha aqui, você está vendo o testemunho vivo aqui, pastor Guerra e pastor Rogério, contando isso para vocês. Então, entenda que o Clínica da Alma funciona e ele existe para abençoar pessoas mesmo, para curar, trazer a cura em nome de Jesus, tudo isso através do nome de Jesus. Amém. Quando o assunto é dentro de si, são as emoções, tem uma equipe muito preparada e especializada de psicólogos, psiquiatras, tem de tudo um pouco lá realmente. Graças a Deus. Nutricionistas, homens e mulheres de Deus que trabalham em função da saúde completa do corpo humano. Então, você que precisa ser atendido pelo Clínica da Alma, para ser atendido, para você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você não precisa pagar absolutamente nada. Você só entra em contato nesses endereços, nesses telefones que estão passando aqui durante o programa, agenda ali com eles a sua audiência, o dia que você vai chegar lá e conversar, você vai receber um questionário muito vasto que vai ajudar no seu atendimento. Tenho certeza que se você se deslocar para conversar com eles, a sua vida com certeza vai mudar. A gente vai falar depois de um curso, que esse sim tem um custo também, mas o custo é irrisório diante do que traz realmente o curso para você. Mas guarda aí, fica até o final do programa. Esse vai ser o nosso ponto de segurar a audiência para você depois conhecer um pouco mais sobre o Clínica da Alma. Pastor Rogério, quais são, onde são essas válvulas de escape aí? Onde o pessoal vai fazendo? Eles vão se cortando? O que mais? Tem uma relação aí, né? Esmurrar-se, chicotear-se, cortar-se, enforcar-se por alguns instantes, né, que a pessoa fala, morder as próprias mãos, lábios, língua ou braço, apertar ou reabrir feridas, arrancar os cabelos, queimar-se, incluindo com cigarro, produtos químicos, por exemplo, que eu achei interessante aqui, sal e gelo, né? A pessoa usa sal e gelo, tá? Nessa forma. Furar-se com agulhas, arames, pregos e canetas, beliscar-se, incluindo com roupas e clipes para papel, ingerir agentes corrosivos, alfinetes, envenenar-se, medicar-se, por exemplo, exagerar na dose de remédio ou álcool sem intenção de suicídio. Então vai lá e exagera um pouquinho na dose de remédio ou de álcool, sem intenção, depois vai e medica. Né? Só tem aquela sensação que está tentando um suicídio, mas depois vai lá e medica. Quer dizer, não é a intenção, mas quer ter a sensação. É igual enforcamento, ter a sensação que está enforcando, mas depois tira e volta à normalidade. Entendeu? Ou seja, é uma busca de uma dor um pouco maior naquele momento, mais física, que ela vai passar para esconder a dor interna que se tem.
Ontem nós tivemos um bate-papo muito interessante com a doutora Edelweiss, que esteve aqui. Ela nos explicou um pouco sobre a diferença da automutilação e do exibicionismo, né? Que são pessoas que praticam um pouco do exibicionismo. Mas tudo isso tem uma linha tênue, né, pastor Rogério? Porque a gente vê que tem pessoas que começam na pequena tatuagem e ali escondem aquilo tudo e depois acabam perdendo o controle porque realmente aquilo é uma forma também de omitir a vida verdadeira que ela vive. Então a gente tem muitas imagens aí preparadas pela nossa produção. Ótimo. Vamos rodar. O pastor Rogério, o pastor Guerra e o pastor Rogerinho vai nos ajudar aqui no comentário. Vamos lá. Tem a primeira imagem, que essa aí é da como que é o nome disso? Tricolotomia. Que é a pessoa que tira os fios do cabelo, né? Ela vai tirando os fios, como a pastora, como a doutora Edelweiss falou, alguns casos é fio a fio, né? E outros faz assim 3, 4 e vai puxando, né? Que é essa imagem aí. Essa imagem aí. Então, às vezes, a questão da ansiedade é tão forte, a pressão interna é tão forte que a pessoa, então, ela vai puxando os fios até sentir aquele alívio, né, da pressão interna. Né? Isso não é calvície, né? Porque tem pessoas que pensam, que confundem com a calvície. A calvície ela é muito própria, né? A gente conhece a calvície de perto. Você vê que é um lugar que não tem o cabelo mesmo. E essa prática você vê que quando você tira, o cabelo já começa a nascer e fica algo bem, bem machucado mesmo. Né? Um aspecto de uma pessoa que está com algum problema ali. E muitas vezes a pessoa vai usar ali um boné, uma faixa para poder tampar, né, aquela parte que está sem, né? Sim. Assim, então. Tem mais imagens? Nós vimos uma pessoa toda tatuada. Pode passar, produção. Vamos lá. Inclusive aquela moça que deu o testemunho ontem, né? Que preservou a imagem dela e a voz. Então ela falou que ela se queimava, né? Sim. E fazia bolha e tudo mais. E aí para depois aquilo levar mais tempo, né? Então, só que hoje ela já está tatuando partes onde ficaram as marcas para tentar esconder isso, e ela deu testemunho dizendo que já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela não se mutila mais, mas a marca fica, né? Então, a tatuagem está sendo assim uma forma de tentar encobrir, né? Tentar tirar tapar, aquela máscara exatamente. toda. Bom, nós vimos aquele rapaz todo tatuado. Essa é uma questão mais de exibicionismo. Agora, a gente não sabe exatamente qual foi a motivação. Se a motivação é exibicionismo ou iniciou-se tentando tampar algumas coisas e a partir daí foi um processo, né? Hoje nós temos muitos, né, que usam muitos piercings, cortam a língua. A gente tem mais, olha lá. Olha lá, que é da língua cortada no meio. Tatuando o olho, né? Agora, tatuando o olho. Também. E essas regiões mais sensíveis da tatuagem. Olha só isso, como é que é a questão, né? Nossa. Então, assim, é bem difícil. Tem mais imagens, vamos passando elas ali. Olha, esse é o famoso alargador e o piercing, o alargador, né? Quer dizer... A gente não está dizendo aqui, né, pastor Rogério, é bom de falar que a gente não está dizendo que isso é algo que provém do inferno ou que qualquer coisa que resulte uma dor emocional. A verdade é que muitas pessoas utilizam dessas práticas para esconder valores pessoais que estão escondidos e ali tá junto. Então, pelo amor de Deus, não vai achar que o Clínica Dalma está aqui contra o... Por isso que determina nesse processo todo é a motivação que é feita, né? Ali é um casal, pelo que a gente está vendo. É um casal, E hoje a gente vê assim, um índice altíssimo de pessoas, né, se tatuando, mas a gente percebe que o que determina é o que motiva, olha. Não é? A língua cortada e o chifre que é implantado. Agora que virou moda, vários, também. muitos mesmo. São muitos. Então, assim, são alguns exemplos aí, olha isso. E você sabe que hoje o índice, assim, por exemplo, assim, de sobrancelhas definitivas e coisas assim, está sendo feito, né? E aí muitas dessas imagens ali, ó, nos olhos, ali é feito com esse sistema também definitivo, né? Que é uma tatuagem mesmo, uma né? tatuagem, né? Uma tatuagem. Essa moça, se eu não me engano, é uma moça que ela teve, essa aí mesmo particularmente, eu vi um depoimento dela, saiu em todos os sites aí no ano passado. Ela era uma moça super tranquila, uma moça super discreta, que nem maquiagem usava muito, e ela teve uma decepção na sua vida muito grande, e ela começou então a externar o que estava de dentro para fora. E também a nossa diretora conta aqui que teve relatos da internet de pessoas que começaram porque foram traídas no seu casamento. Se eu não me engano foi essa, né, Thalita, que foi traída?
Eu acho que essa também teve alguma passagem por isso, mas teve alguns relatos de pessoas que foram traídas pelos seus maridos, pelos seus namorados, e aí começaram, então, de alguma forma, a externar no corpo a dor que estava dentro, né? Você vê que tudo tem um fundamento. Né? E você vê que a gente pode usar o termo que se usa, se fala muito sobre penitência, né? É uma forma de penitência, né? Então a pessoa assim, trazendo essa dor, ou seja, ela carregando a dor e através da dor tentando suprimir as suas decepções, né? As suas angústias, e é uma situação bem complicada. A gente teve ontem uma pergunta muito interessante também de uma mãe que perguntou, olha, meu filho se tatuou, isso é uma automutilação? Não, necessariamente. Não, a gente não está aqui dizendo, né, pastores, que é uma questão de automutilação, a pessoa desfrutar de uma tatuagem. Já entramos nesse assunto uma vez com o pastor Geraldo, lá no De Tudo Um Pouco, que falou sobre a questão da tatuagem, o porquê da tatuagem. Então, não é essa linha teológica que a gente está defendendo e nem estamos entrando nisso, porque o nosso programa foi dedicado para esse tema automutilação. E a gente está externando algumas situações extremas de pessoas que já exibem ao extremo aquilo que, teoricamente, pode ter começado de pequenininho, né? Pode ter começado escondido. Pode. Agora, deixa eu colocar o pastor Rogerinho aqui no assunto de novo. Pastor Rogerinho, qual é a forma, eu sei que você já falou dessa válvula de escape, e ontem a doutora Edelvais disse sobre a questão de canalizar essas dores para que elas saiam de alguma maneira, para que elas sejam externadas e também a pessoa se sentir útil em muitas outras formas. O que você tem a dizer sobre isso, essa forma de solução para quem está sofrendo a automutilação? Olha, a primeira coisa, a gente sempre parte do princípio que é necessário que a pessoa se identifique com o problema. Ela precisa entender que o que ela está vivendo é um processo de automutilação, né? E, a partir daí, tentar identificar o que a levou para aquilo. A gente sempre trabalha com essa visão. Qual é a porta, né, teoricamente, vamos dizer assim, por onde isso começou? Né? Porque nós entendemos que não adianta podar a árvore. Porque se você poda a árvore, ela pode brotar de novo. Então, nós temos que ir na fonte. A palavra de Deus diz que a planta que o Senhor não plantou tem que ser arrancada. Então, a arrancada é ir lá na raiz, né, para que ela não venha de novo. Então, uma das coisas é identificar qual foi a origem disso. Foi citado agora há pouco, no exemplo da mulher, que passou por um processo de traição e depois ela externou essa dor. Muitas vezes o processo de traição não é exatamente aquilo que vai dar origem. Ele só desencadeia um processo que já está dentro. Isso é a gota, né? Exatamente. É a gotinha que faz o restante derramar. Aquele processo que ela viveu de uma rejeição, de uma traição, de repente vai refletir um processo de rejeição que ela teve e que nem tem necessariamente consciência daquilo. Então aquilo vem trazendo essa situação. Uma outra coisa que a gente vê muita conexão é com relação à culpa. Então, se a pessoa ela tem esse sentimento de culpa, e aí vem aquela palavra que o pastor Rogério disse agora há pouco, né, com a questão da remissão, ele precisa remir aquela culpa. E aí ele começa a se automutilar, trazendo uma compensação para essa culpa que ele sente. Então, isso acontece, por exemplo, numa pessoa que vivencia uma situação de abuso. Então, ela começa a se culpar e nesse processo de culpa, ela precisa extravasar e se penitencia, e trazendo esse processo. Né? Então, a cura, ela vem, com certeza, a partir do momento que você tem consciência de que vive esse processo de automutilação. Mesmo que ele seja um processo discreto, como, por exemplo, morder o canto do lábio, por exemplo. Então, a pessoa está
no processo de ansiedade, ela se vê ansiosa ou sobre um nível de tensão, ela começa a morder o canto dos lábios. Foi dito até de roer as unhas, Roer- até uma forma que fere, né? Exatamente, até o toco, até sangrar. Então, isso é algo que naquele momento vai trazer alívio. Isso. Né? Agora, o que passa, né? Qual é o fator gerador daquilo?